Vou contar uma coisa pra vocês. Veja só, essa história do Lodge aí me fez refletir sobre quando um jogador vai para um novo clube, vai para um outro país, ou aqui dentro mesmo, sai de um clube, vai para outro e tal. E às vezes a gente pega muito pesado com alguns jogadores, né? Sem saber o que de fato está acontecendo na vida do cara ali fora, porque com a gente, o que acontece na vida da gente, ou quando você vem pro estúdio, isso mexe com o seu desempenho, na vida social, na vida profissional, na vida sexual, por que não? Mexe, estava falando isso aqui agora, vida sexual. Eu e o Valor, a gente discorre muito sobre esse assunto sexual. Mexe, porra. E aí o jogador joga mal um jogo, dois, você, pá, isso aí é um pé de rato, não joga nada e tal. Só que aí, às vezes, o cara tá passando por um problema. Ele foi pra lá, ele teve os problemas, ele relatou, pô, fizeram sacanagem comigo, com a minha família e tal. Eu não sei o que foi, tá? E obviamente que ele não vai contar detalhes e não tem que contar mesmo. Mas, por vezes, o cara não rende porque tem problema. É difícil. E como a gente não sabe, a gente nunca leva isso em consideração, né? Mas eu acho importante que de vez em quando a gente pense nisso. Ô Galante, o Everson é um negócio impressionante. Impressionante. Com as mãos, com os pés, dando assistência, batendo pênalti, pegando pênalti. Cara, é um goleiro completo. Hoje eu diria para você, sem medo de errar, que é o goleiro mais completo do futebol do continente. E eu nem discuto. Se você tiver uma opinião contrária, o problema é seu, você está errado. Boa tarde, HG, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Ainda bem que o Ancelotti vai deixar ele quietinho aqui, porque o lugar dele era na seleção, a gente precisa do Everson aqui. Mas a cada jogo que passa, eu posso dizer aqui, na minha opinião, que ele é o maior goleiro da história do Atlético hoje. Eu tenho todo respeito pelo Vitor, pela Libertadores, mas se a gente parar para ver, 20º pênalti que ele defende para o Atlético, né, essencial no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e até na própria Libertadores que não ganhou, a Copa do Brasil também que não ganhou. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, de que é um jogador importantíssimo e, no meu ponto de vista, volto a dizer, o maior da história. Agora, o HG falando do jogo, o Atlético não precisava de ter chegado no ponto que chegou ontem, isso mata o torcedor do coração, né? Poxa, um jogo que eu esperava muito mais. Muito mais? Muito mais. Sério? Vale dizer que o Atlético fez ali, talvez algo diferente, poucas coisas eu acho diferente, até pelo tempo que o Barba tem treinando o time. São 3 treinos, um é regenerativo, vou citar 2 então, né? Para poder acertar, muito pouco. Mas eu esperava mais dos jogadores no aspecto de uma entrega maior, um aspecto de 1 contra 1, da individualidade. E o que a gente viu foi o Atlético pela 3ª vez no Campeonato Mineiro, empatar pela 3ª vez com o América, né? Mais um empate no Campeonato Mineiro e, mais uma vez, jogar a responsabilidade nas mãos do Everson. Então, eu acho que o Atlético pode render muito mais. Entendo que o treinador teve pouco tempo, mas volto a dizer, por conta do elenco que tem, Elton, pelo que o Atlético tem hoje, eu acho que o Atlético podia ter feito muito mais e eu esperava muito mais, né? Eu posso destacar aqui o Vitor Hugo, que para mim fez um grande primeiro tempo, eu acho que no segundo ele deu uma apagada, né? O Cissé, para mim, entrou e eu acho que já está tomando conta, né? O Preciado eu ainda tenho ressalvas, eu acho Mas que ele é um você jogador... tem esperança nele? Cara, tenho, mas eu acho que ele precisa de ter um melhor condicionamento físico. Eu acho que ele tem que dar ali, pegar essa semana aí, fazer um tratamento especial. O Barba falou sobre isso na coletiva. Eu hoje vou falar o que eu falei aqui na quinta-feira, quando eu cheguei de Porto Alegre. O melhor lateral direito para mim do Atlético hoje é o Alan Franco. Para mim, o meu time eu colocaria Alan Franco na direita, eu colocaria o Cissé ali no meio para pegar o Cruzeiro. Né? Então, assim, e eu não gostei também do Renier. Sabe, jogando ali na frente, eu acho que ele foi uma tentativa, ele vai fazer algumas tentativas para conhecer, mas eu acho que... A má vontade de vocês com o Juan Tressoldi vai permanecer? Não, foi muito bem. Foi muito bem. Só questionar uma coisa sobre essa colocação. Boa tarde para todo mundo. Você fala do Alan Franco jogando como lateral. Mas é uma pergunta, estou levantando esse questionamento. Não é diferente para um jogador que ele seria improvisado na função e o Alan Franco, perceba-se que ele sempre vai ao decorrer de um jogo. Ele nunca começou jogando como lateral. Isso já aconteceu na seleção equatoriana em um determinado momento. Mas no Atlético, ele ainda não começou como lateral direito. Será que a exigência de um jogo, de um clássico, a imposição que é, a pressão que existe, a final única, para ele não poderia sentir? Porque eu acho que ir para a lateral ao decorrer de um jogo, e um jogo que você tem que marcar mais, tem que segurar mais,
Ele vai fazer a função completa de um lateral? Ele vai até o fundo? Porque o Preciado, aí eu vou fazer a defesa do Preciado. Tem muita gente pegando recorte, fazendo assim, mais uma partida ruim do Preciado. Eu não achei de um todo ruim. Os primeiros lances de ataque do Atlético foi com o auxílio dele. 2 chances criadas no primeiro tempo foram através dele. Uma até no comecinho do jogo, que ele atravessa uma bola e o Hulk fica de cara. Isso, chuta por cima. Então eu acho que às vezes o peso da mão está muito grande. E eu acho que para um clássico, para um jogo decisivo, para uma final decidida em um único jogo, eu acho que o Atlético precisa ser também conservador em algumas funções. E aí essa a minha colocação. Não, pois é, mas... O Preciado, ele sabe o momento de atacar e o momento de defender. O Alan Franco, eu vejo o Alan Franco como uma composição para fortalecer o sistema defensivo. Você está falando do Alan Franco, é um jogador experiente, demais. Quantos anos ele está no Seleção. Atlético? Se ele vai sentir ou não o aspecto dele entrar como titular, desculpa, mas eu acho que isso na não tem... função de lateral. Cara, eu não acho absurdo nenhum, tá? Eu não acho absurdo até nenhum. porque E já outra deve coisa, treinando com e outra coisa, a gente precisa julgar como absolutamente normal. Você pegar um jogador que joga pelo meio daqui a pouco, se ele adaptar na lateral direita, você fixar ele ali. Porque ele é melhor hoje que os 2 laterais, sim. Ele tem jogado melhor, mas ele tem todas as valências para o lateral. Não sei, mas na seleção, por exemplo, ele também apoia, ele joga aberto pela direita. Então ele defende bem, ele sabe apoiar, ele pode ser uma boa peça, sim, para jogar por ali. Eu, por exemplo, se tiver que escolher entre ele e o Natanael, ele improvisar 10 mil vezes, né? Eu gostaria de ouvi-los aqui, Valu e Thiago Fernandes, exatamente sobre o jogo de ontem, a classificação, mas se o Elton deixar. Só uma observação, não é só uma curiosidade mesmo que nos últimos 15 jogos entre América e Atlético, 9 empates. 9 empates. O Atlético é o time que mais empatou no mundo em 2026, é só isso. 9 também, né? Agora pode falar. Eu não quero falar, tô brincando. Pensando bem. Mas, o HG, eu falei lá na rádio hoje e eu reitero o que eu disse. Eu esperava mais do Atlético. Eu tenho uma expectativa maior. Menos do América? Porque a gente, isso aí mesmo. só pensando maior, observando todo o jogo, por tudo que a gente viu na primeira fase do América, eu vi algo além do que eu vi nos jogos anteriores. Ou você acha que ficou no mesmo padrão? Cara, não, eu admito, acompanhei muito pouco a fase do América no pré-semifinais. Vi os 2 jogos, contra o Cruzeiro e vi o jogo contra o Atlético. Não tinha visto outro jogo do América. Não vi outro jogo do América. Eu acompanhei também por alta situação do Norte e tal, que teve aquele lance. Mas eu falo muito mais em relação ao próprio Atlético mesmo. O Atlético teve 3 empates contra o América, pensando no Campeonato Mineiro. E assim, eu acho que talvez a melhor atuação do Atlético foi o primeiro jogo contra o América. Dos jogos contra o América, talvez tenha sido o que eu tenho mais gostado. Nem tinha pensado em fazer esse recorte. Foi com o time alternativo, Foi com o time alternativo, o Atlético teve um gol que anulado poderia do ter sido Coelho. gol do Coelho. Acho que o Atlético foi muito mais prejudicado do que jogou mal por si só naquela partida. Então, assim, eu particularmente gostei mais da atuação do Atlético contra o América na primeira fase. E aí eu apontei alguns jogadores que você até discordou de mim. Um deles que você já citou aqui, inclusive, que é o Preciado. Eu acho que ele não foi bem ontem. Eu acho que o torcedor pega no pé dele de forma demasiada e exagerada. Mas para mim ele não foi bem ontem. Eu tenho uma expectativa maior em relação a esse atleta. E aí eu acho que o problema talvez seja a minha expectativa, não o que o atleta está apresentando, talvez. Eu tenho uma expectativa maior em cima do Hulk. Para mim o Hulk tem que entregar mais. Ele é um atacante importante, um ídolo do torcedor e é um cara que tem que entregar mais ofensivamente. E ontem eu tinha uma expectativa maior em cima do Reinier. Eu acho que e do Scarpa também. Desses 3 caras, eu acho que eu posso citar com tranquilidade do setor ofensivo. O Atlético ontem, ofensivamente, para mim foi muito mal. É. E eu tinha uma expectativa Reinier acabou grande, fazendo de a fato, pior do Atlético. partida dele, né, Thiago? Na atual temporada. Eu concordei contigo lá na rádio hoje, pior temporada. por isso que eu nem discuti contigo lá na hora, mas porque eu concordei. Eu também acho que das partidas que ele entra em 2026, essa é a pior. Então, assim, eu espero mais do Atlético. Nós estamos caminhando para uma final de Campeonato Mineiro, que para mim ela tem tudo para ser a pior dos últimos anos. Que são 2 times mal. Os 2 times estão mal. O Atlético não está bem, o Cruzeiro não está bem. E assim, eu particularmente não estou tão empolgado com essa decisão, mesmo sendo um clássico. Gostaria de ouvi-lo, Valu. HG, boa tarde aos amigos no estúdio, aqui nos assiste. O jogo, eu não esperava nada de diferente, assim, com relação ao jogo de ontem, não. A estreia do Domingues, o elenco, os jogadores, mas esses jogadores também, eles não têm um conjunto, né? O técnico argentino trabalhou aí
um pouquíssimo tempo. O futebol não é dessa forma como um passe de mágica, as coisas melhoram literalmente quase que do dia para a noite. E o Atlético do Campeonato Estadual, a verdade é que a grande partida do Atlético no Campeonato Estadual foi contra o Cruzeiro, o clássico, uma vitória para cima do Pouso Alegre que a gente viu contra o Cruzeiro, um time bastante limitado, um time bastante fraco, e a vitória para cima de um Itabirito também mais fraco ainda do que esse Pouso Alegre. Então, assim, levando em consideração o contexto do que o Atlético produziu até a tarde e noite de ontem, mais a chegada do Domingos, eu não estou falando que tenha que ser aceitável o futebol que o Atlético está apresentando, são coisas diferentes. Mas eu não criei uma expectativa de ver um Atlético ainda que não havia visto dentro do campeonato e até, por que não, dentro da própria temporada 2026, o Atlético que conseguiu essas vitórias, lembrando também, dentro do Campeonato Mineiro. Eu observei muitas questões táticas já do Domingues, mesmo sendo apenas a primeira partida, a principal delas para mim, a saída de bola do Atlético não conta mais com 3 jogadores, eventualmente teve 3 jogadores, mas ele está tentando fazer uma saída com 4 jogadores, os 2 zagueiros, mais os 2 laterais e os 2 volantes à frente. Ontem não teve aquele papel do Maicon voltando entre o Tressoldi e o Alonso, que foram titulares, tentando construir mais oportunidades na saída de bola, então ele colocava a linha defensiva para sair, com os 2 volantes e o resto do time mais à frente. Aí Scarpa, Hulk, Reinier e também o Vitor Hugo. Claro, o Atlético teve momentos que se embolou com isso, porque no primeiro tempo achei um América, digamos, mais corajoso para buscar o gol, para tentar fazer com que saltasse à frente. Isso dificultou o Atlético, porque, afinal de contas, era a primeira partida que os jogadores estão tentando implementar conceitos de um técnico que chegou agora. O Atlético marcando o adversário, uma pressão diferente, né? Uma espécie de 4-2-2, com ali a última linha formada, 2 volantes, os 2 meias de ontem, o Vitor Hugo e o Scarpa, e mais o Hulk e o Reinier. Observava que quando o América tentava sair pelo seu lado direito de defesa, o Vitor Hugo ficava mais próximo do Hulk e do Reinier e o Scarpa tentava fechar o setor que o América estava saindo. Até tinha espaço para o América se conseguisse inverter o lado, só que o América não conseguiu fazer a leitura e tecnicamente explorar essa questão. Tinha espaço para o América tentar sair com um pouco mais de tranquilidade. No mais, HG, dar tempo ao Domingues. Acho que, tirando o Everson, eu não consigo destacar a partida de nenhum jogador individualmente. A ideia do Domingues, para mim, com o Reinier, foi de tentar aproximar mais Reinier, Scarpa e Vitor Hugo, mas eu me recordo de uma jogada do Atlético, onde o Atlético troca passes e tem uma finalização do Scarpa para a defesa do Gustavo. Mas é começo de trabalho. Acho que para a final, a pressão ela é toda do elenco do Atlético, não do Domingues. A própria entrevista coletiva, na apresentação dele, que ele falava que para o Hulk funcionar melhor, ou voltar a funcionar melhor, ele precisava de alguém jogando do lado dele. Infelizmente, no jogo que ele coloca o cara para estar mais próximo, o Reinier não tem uma partida semelhante àquela que nós vimos no Campeonato Mineiro ou em outras oportunidades dentro da própria temporada. E a gente cobrava muito sobre ser criativo, né? Buscar uma criatividade. E eu vejo que até na tentativa de colocar o Reinier e nas suas substituições, ele tentou buscar essa criatividade e fazer algo diferente daquilo que a gente vinha acompanhando no Atlético. O Atlético, desde o período do Cuca, vamos dizer assim, ele era muito previsível. As substituições, você sabia quem seriam os jogadores que entrariam. Você ia levantar a plaquinha e você já falava, é o fulano no lugar do Beltrano. Não mudava muita coisa, era o Bernat entrando ou o Bernat saindo, era o Coelho entrando ou o Coelho saindo, não mudava muita coisa. E ontem ele teve esse interesse em ver os atletas. O Minda entra com um bom tempo, o Cassiera entra tendo também essa possibilidade. O Cissé, a entrada do Cissé foi uma mudança totalmente tática, né? Ele tira o Preciado
e coloca o Alan Franco na lateral direita, o Cissé dá uma dinâmica diferente, é um jogador que o Atlético precisa ter um cuidado, precisa trabalhar muito bem. Ontem o Roger Cazé deu uma informação, até estava conversando com o HG sobre isso. A questão da língua, a gente fala muito, né? O Roger Cazé na transmissão da Globo... Muito bom repórter. Muito bom, muito bom. Ele passou a seguinte informação, que o Cissé, que é de Guiana, né? Guiné-Bissau. Guiné Equatorial. Guiné-Bissau. Guiné. Enfim, ele é de Guiné. Lá, a língua mãe é o francês. Porém, existem dialetos nas regiões. E o Cissé, ele fala... 14 dialetos. 14 dialetos. Ele fala o francês, mas não bem. Ele não domina o francês. Ele domina um dos dialetos. Então, ou seja, a cabeça desse menino também, até para comunicação, é um pouco diferente daquela que nós temos. Então é um jogador que precisa ser trabalhado, ser cuidado no Atlético, que tem muito potencial. E você vê a qualidade que ele tem com a bola nos pés, é o que demonstra mais uma vez como que ele foi tirado da função ofensiva e levada para uma função defensiva. Mas isso pode ser muito bom para ele lá na frente, que se torna diferencial. Você citou uns nomes aí, e eu acho que é importante, inclusive, a gente destacar que, pelo pouco tempo, claro, eu acho que ele vai dar oportunidade para todos, mas a gente já viu alguns tipos de coisas que começam a chamar atenção. Só destacando aqui que Guiné e Guiné-Bissau são distintas, tá? Ele é de Guiné. Guiné. Ele é de Guiné, né? Guiné. O Bernard não entra contra o Grêmio e não entra ontem. Quem estava comandando o time contra o Grêmio era o Lucas Gonçalves, né? Que já é uma outra metodologia. O Igor Gomes não entra contra o Grêmio, não entra ontem. O Coelho tinha jogado todos os jogos do Atlético, era o único jogador que tinha jogado todos os jogos até o jogo contra o Grêmio. Ontem ele não entrou. Então isso já são, para mim, percepções do treinador, de começar a entender, e ele já demonstra que talvez a maneira dele jogar vai ter um encaixe maior ou não para determinados jogadores. Não quer dizer que eles estão totalmente afastados ou não vão ter utilidade. Eu falo o seguinte, ele cria ali pelo perfil dele quem ele vai priorizar, né? Então, ontem, por exemplo, eu imaginaria que o Coelho entraria no jogo. Valeu, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Deixa o like para aquela força, tá bom? Como sempre vocês fazem aí. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e compartilhe o vídeo com os amigos. Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que fala no vídeo no espaço de comentário do canal. A participação de todos é muito importante para o canal e assim o canal continua crescendo. E eu só tenho a agradecer a cada vez mais por essa força de vocês. Então, tamo junto. Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Mais uma vez eu agradeço demais aí a força aí pelo apoio, a preferência. Tamo junto, forte abraço para quem fica. Até a próxima, massa. Valeu!